Essa semana, o IPEA divulgou uma pesquisa sobre investimentos líquidos no Brasil. Um dos autores é o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto, José Ronaldo Souza Júnior, e conversa conosco agora. José, bem-vindo ao Poder 360 Entrevista e obrigada por se dispor a falar com a gente. Eu queria começar com uma das constatações do estudo, a de que o estoque de capitais ficou negativo a partir de 2016. O que isso significa na prática? O Brasil perdeu capacidade produtiva nesse período? Bom, houve um decrescimento, né, do estoque de capital instalado na economia brasileira, lembrando que estoque de capital inclui construções, máquinas, equipamentos e outros, né, que dão a capacidade produtiva da economia brasileira, tanto industrial como comercial, enfim, vários setores da economia, e isso nunca tinha, na série histórica que a gente construiu desde 1947, ficado negativo. É a primeira vez na série histórica toda que ficou negativo, o que significa, sim, redução da capacidade produtiva, redução do crescimento potencial da nossa economia. E qual é o impacto disso na prática? O que impacta na prática é que a gente, nesses anos de 2016 a 2019, a gente estava diminuindo a nossa capacidade de crescimento de forma sustentável, né? Então, agora, neste ano, a gente já estava entrando no terreno positivo, de aumento da capacidade instalada, embora taxas pequenas ainda, né? Claro que a crise atual, ela jogou para baixo esse crescimento e acende alerta da necessidade de a gente ampliar esses investimentos para os próximos anos, de forma a gente conseguir um crescimento sustentável, um crescimento que seja duradouro, que não seja um crescimento só de recuperação da economia. O senhor comentou que nunca tinha acontecido antes do estoque de capital ficar negativo. Quais foram as circunstâncias que levaram a esse cenário? Bom, a gente, a partir do segundo trimestre de 2014, a gente entrou numa recessão bastante profunda e duradoura, onde os investimentos caíram muito fortemente, tiveram quedas consecutivas e muito intensas. Elas foram tão fortes, tão intensas, que elas ficaram abaixo do que seria necessário para repor a depreciação do capital já instalado. Então, a gente teve um crescimento anterior, que juntou um estoque de capital razoavelmente grande, e aí esse capital foi se depreciando e os investimentos que foram feitos não foram nem suficientes para repor essa depreciação. Houve uma crise de confiança muito grande nesse período e isso afasta investimentos, só que afastou de uma forma como nunca visto antes. Então, assim, a gente ficou realmente um nível muito baixo, muito abaixo do necessário. E qual o papel que o teto de gastos e a redução de investimentos do Estado contribuiu para todo esse cenário? Na verdade, o teto dos gastos, olhando em termos de equilíbrio macroeconômico como um todo, ele permitiu redução do juro, da taxa de juros, o que estimula investimentos, tá? É bom lembrar que o investimento público isolado, ele não seria suficiente para fazer com que a gente tivesse um aumento expressivo desse crescimento do estoque de capital. A gente precisa, para, de fato, ter uma taxa de crescimento do estoque de capital significativa, a gente precisa de um crescimento muito maior do que o governo conseguiria fazer. Então, a gente precisa atrair capital privado, de tal forma que é essencial a gente ter um bom ambiente para atrair o capital privado. Então, não adianta a gente, por exemplo, fazer um aumento muito grande de despesa pública agora, que poderia, por exemplo, aumentar a incerteza em relação ao equilíbrio fiscal e, com isso, afastar ainda mais o investidor privado. Tá? Então, a gente tem essa equação aí que não é fácil de avaliar, né? Mas, claramente, hoje a gente tem um problema que não seria fácil de se resolver não seria possível de ser resolvido com investimento público. O senhor falou que o investimento público não é o suficiente. E os investimentos externos? Qual é o peso que eles têm nessa produção, nesse estoque de capital? Bom, a gente tem a entrada de investimento externo, especialmente aí nos últimos anos, bastante focado em investimento direto. Parte disso, né, para comprar estoques de capital aqui dentro do Brasil ou construir novos estoques de capitais, tanto na área comercial como industrial. A gente até teve uma redução na parte industrial nos últimos anos, mas sim, é uma participação significativa
Mas o capital privado como um todo. Hoje em dia, o capital privado, mesmo nacional, ele tem muito mais facilidade para ir para fora do país do que tinha tempos atrás. Hoje em dia é muito mais fácil qualquer investidor, seja estrangeiro ou nacional, tirar o dinheiro daqui. Então, a gente tem que tornar o país atrativo não só para os estrangeiros, que são importantes, mas também para os investidores brasileiros. Nas circunstâncias atuais, o senhor consegue desenhar para a gente qual é a proporção de cada um desses atores na proporção de investimento? O quanto que é investimento público, o quanto que é investimento privado nacional e o quanto que é investimento privado externo? Não, a gente não tem essa distinção porque as bases de dados que nós utilizamos não permitem esse tipo de desagregação de forma precisa, mas claramente a maior parte é de investimento interno, de investimento privado interno. A participação dos investimentos públicos diminuiu consideravelmente, já há bastante tempo a gente teve uma redução desses investimentos públicos. Uma parte de investimento estrangeiro, é verdade, tá? Mas assim, precisar exatamente quanto a gente não consegue, mas não é desprezível, tá? É uma parcela significativa e importante, até porque parte desses investimentos que vêm de fora, de empresas estrangeiras, por exemplo, trazem consigo tecnologias novas, produtividade mais elevada, que acaba ajudando a nossa economia também. Então, é positivo que venham esses investimentos externos, não só pelo próprio valor sendo investido, mas também pela tecnologia que vem. O senhor falou então que os investimentos externos têm um papel importante, mas também não é majoritário. Como a fuga de capital estrangeiro impactou nessa situação? O que a gente chama de investimento em carteira, que é investimento no mercado financeiro de forma geral. Bom, é importante a gente esclarecer um ponto que é o seguinte: a maior parte desse investimento estrangeiro que saiu do país, ele não é aquele investimento que vem para aumentar o nosso estoque de capital, para aumentar a nossa capacidade produtiva. A maior parte é para investimento em carteira, como compras de títulos públicos, compras minoritárias de ações. Os investimentos relacionados ao setor produtivo, a redução foi bem menor. A gente ainda tem aí um saldo bastante positivo, mesmo na situação de crise que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, o impacto não foi tão grande assim, embora tenha reduzido, sim, especialmente esse ano. Com a crise que a gente está vivendo, houve uma redução, mas a saída, a fuga de capitais não foi por essa via. A pesquisa que o IPEA divulgou essa semana também indica que o estoque de capital voltou a ficar positivo agora no início de 2020. Por que agora? Bom, primeiro, porque a gente vinha com o investimento bruto crescendo ao longo dos últimos anos, embora lentamente, mas crescendo. E a outra coisa é que, como o próprio estoque diminuiu, aquele investimento necessário para repor a depreciação, para repor aquelas perdas naturais com o envelhecimento desse estoque de capital anterior, foi diminuindo, né? Então, a necessidade de reposição diminuiu porque o estoque como um todo estava menor, né? Por conta dessas reduções consecutivas de 2016 a 2019. Então, comparando só a capacidade produtiva do país com o que era antes de 2016, quando a gente começou esse cenário de queda, com o que é agora no início de 2020, como a capacidade produtiva do país evoluiu nesse tempo ou não evoluiu? Olha, na verdade, de 2016 para cá, a gente ficou praticamente estagnado. Se não teve, na verdade, é possível até calcular alguma redução de capacidade produtiva, tá? Porque os investimentos foram realmente muito baixos, eles levaram a uma redução liquidamente, né, do estoque de capacidade produtiva, e a gente também tem aí é difícil a gente mensurar, mas uma parte do que está disponível pode não ser suficiente para aumentar muito a produção sem algum investimento adicional em renovação de linhas de produção, mesmo de produtos que podem ser produzidos com as atuais máquinas, equipamentos. Então, a gente teve sim uma redução da capacidade produtiva por essa via. Foi bastante danosa essa redução dos investimentos nesse período de crise anterior,
Assim, a alta que a gente teve nos últimos anos ainda foi tímida e não foi suficiente para repor essas perdas. Então, a gente pode dizer que, apesar do aumento do investimento líquido, a capacidade produtiva do país caiu. Sim, exatamente. Apesar da recuperação que houve nos últimos anos, né, uma recuperação tímida, ela não foi suficiente para essa recuperação da capacidade produtiva. Então, os investimentos estavam decrescentes a partir de 2016 e voltaram a crescer agora no início de 2020, o que acabou coincidindo com o início da pandemia de Covid-19. Como essa crise pode afetar os investimentos daqui para frente? Pois é, essa questão, quer dizer, já houve um impacto muito grande, o segundo trimestre mostrou isso. Para frente, o que vai ser impactado, essa crise, o que ela vai impactar em termos de investimento, vai depender muito da reação do executivo, do legislativo, em relação às propostas que estão sendo colocadas, especialmente ligadas à credibilidade das contas públicas, né? Então, assim, o equilíbrio das contas públicas ele está assim, numa situação bastante delicada. A gente vive um momento preocupante de contas públicas e que leva a uma incerteza que é prejudicial ao investimento. Então, para que a gente acelere o investimento, a gente precisa reduzir essa incerteza. Eu não estou falando que tem que ser de uma forma A, B, C ou D, tá? É preciso, de alguma forma, reduzir essa incerteza. Existem várias formas de lidar com isso. Agora, o fato é que, sem lidar com essa situação complicada, a gente, de fato, vai ter muita dificuldade para acelerar o investimento, porque a gente tem um ambiente de incerteza, não só para hoje, mas para frente. E muitos investimentos que vêm importantes, por exemplo, em infraestrutura, dependem muito da projeção para os próximos anos, né? Do que se espera da economia brasileira para os próximos anos. Então, um ambiente de incerteza nesse sentido ele é muito prejudicial. E na sua análise, existe o risco da gente cair numa recessão tão severa quanto a que a gente observou em 2016? Olha, esse não é o cenário que a gente trabalha. A gente sempre tem essa possibilidade, tá? Em qualquer situação, a gente sempre tem essa possibilidade fazendo a coisa errada. Então, a gente pode entrar, como eu disse, não é a nossa projeção principal, não é o nosso cenário base, mas é possível. A gente já trabalhou com algumas possibilidades disso acontecer. Tá? Basicamente, se a gente não cuidar do endividamento público, volto a dizer, é o maior risco macroeconômico hoje, tá? Por isso que a gente acaba tendo que repetir essa questão. Esse risco macroeconômico, se a gente deixar ele crescer sem nenhum controle, sem nenhuma... O que não é provável, que eu espero que não aconteça, né? E não acho que seja o cenário principal, mas se isso acontecesse, é claro que a gente poderia sim caminhar para um cenário de nova recessão. Possível? Tá? Mas não é, como disse, o cenário principal que a gente trabalha, mas é possível. Agora, as outras coisas relacionadas, especialmente a essa crise, estão fora do nosso controle, que é a questão mais epidemiológica, né? Então, a gente trabalha com o cenário principal de esse cenário de pandemia se arrefecendo, vindo aí, por exemplo, uma vacina, essas coisas, que é o cenário que a gente trabalha. Esse é um outro tipo de coisa que teria algum potencial também, algum risco para gerar problemas no cenário de recuperação da economia. O senhor acha que tem alguma medida que poderia ter sido tomada ou que ainda possa ser tomada para manter o nível de investimentos, para tornar esse cenário um pouco mais atrativo para o capital privado? Bom, hoje, tá, o que eu faria, além dessa questão fiscal que eu falei que é central, e continuo afirmando isso, a gente tem várias reformas que poderiam atrair mais o capital privado, especialmente para a infraestrutura, algumas reformas regulatórias, tá, em energia elétrica, algumas já estão sendo feitas, como por exemplo no saneamento do gás, mas também outras reformas, como por exemplo a reforma tributária. A reforma tributária, o foco não é aumentar a arrecadação, não é equilíbrio fiscal. O foco é aumentar a eficiência da economia. Tá? Se você aumenta a eficiência da economia, você poderia, por exemplo, estimular o setor industrial, que é um setor que tem dificuldade de competir por vários motivos, tá? Um dos quais é exatamente a nossa estrutura tributária muito ruim. Então, se você melhora essa questão,
você tem algum potencial de aceleração do crescimento do investimento por essa via. Então, só para esclarecer, na sua análise, a contribuição do executivo do governo é maior, fornecendo um ambiente seguro para investimentos do que necessariamente pelo investimento direto? Sim, para mim a grande, digamos, a grande função hoje, né, o que eu acho que seria mais bem sucedido hoje, o governo federal seria nesse ambiente de redução de incerteza, tá, do que propriamente estimulando diretamente a economia, porque claramente a gente tem limite fiscal muito forte, tá, e aí qualquer pessoa que acompanha esses números fiscais está ciente disso, os investidores acompanham isso também, então claramente hoje digamos, o que poderia ter mais impacto positivo para a retomada da economia é a redução dessa incerteza e não a política tradicional estimulativa, né, de aumentar gasto, que hoje poderia ter um impacto contrário. Eu gostaria também que o senhor explicasse como a gente pode relacionar a capacidade produtiva com o PIB. Como esses dois indicadores conversam entre si e qual a situação que eles estão hoje? Sim, a gente tem um PIB que a gente chama de PIB potencial, que é aquele PIB que a gente poderia produzir, né? Que depende da nossa capacidade produtiva, e tem o PIB efetivo, que é o PIB que o IBGE divulga todo trimestre e tal. No longo prazo, essas duas coisas têm de convergir, né? Tem que crescer a mesma taxa no longo prazo, porque você não consegue crescer acima do seu potencial produtivo, tá? Então, visto de outra forma, hoje a gente tem uma ociosidade na economia muito grande. Nos próximos anos, a gente pode reduzir essa ociosidade, ou seja, crescer mais do que o potencial, mesmo com nível de investimento baixo, a gente pode crescer relativamente bastante, mas para os anos subsequentes, a gente vai precisar de uma aceleração mais forte desses investimentos, tá? Para que a gente tenha uma capacidade de crescimento maior, tá? Para que a gente tenha uma capacidade de crescimento a taxas maiores. A gente consegue mensurar qual proporção do PIB, do crescimento do PIB, se deve ao crescimento ou não dos investimentos? Olha, depende da época, né? Então, assim, isso aí varia muito de tempos em tempos. Então, a gente tem uma parte do crescimento da capacidade produtiva que vem da mão de obra, né? Do crescimento da oferta da mão de obra, ou da produtividade da mão de obra, ou mesmo da produtividade total da economia. Você pode ter um crescimento de investimento não tão elevado assim, mas que seja feito nos setores com bastante eficiência, com nível de produtividade elevado, levar um crescimento muito maior do que se você fizer investimentos altos em setores ineficientes, tá? Então, a alocação desses investimentos talvez seja mais importante do que o quanto esse investimento diretamente consegue afetar o crescimento, tá? Eu não tenho como te falar assim, ele é responsável por tantos por cento, porque vai depender muito da época, né, do corte temporal que você fizer, tá? E nesse período anterior, a partir de 2016, essa taxa de investimento e PIB, o senhor falou que depende da época, ela diminuiu também? Diminuiu, né? A gente teve um investimento baixo e, como eu falei, mais do que esse investimento foi feito, ele não foi sequer suficiente para cobrir a depreciação, ou seja, a gente teve redução da capacidade produtiva, então o impacto dele sobre o crescimento potencial foi negativo. E para os próximos anos, quais são as perspectivas para investimentos no Brasil? Bom, para os próximos anos vai depender muito de como que vai evoluir esse cenário nosso de incerteza, né? E também as reformas que estimulam a entrada de setor privado para investir. Como eu falei, a gente tem aí uma restrição fiscal muito grande, que leva tanto ao aumento da incerteza, como também à restrição do próprio investimento do setor público. Então, a gente precisa aumentar a rentabilidade esperada dos investimentos. Aumentando a rentabilidade esperada dos investimentos, a gente atrai mais investimentos internos, externos, mais investimentos do setor privado que a gente precisa. Tá? E como é que você faz para aumentar a rentabilidade esperada? Reduzindo incerteza e aumentando a rentabilidade de investimentos, como, por exemplo, investimentos de infraestrutura. Então, é isso que a gente tem que trabalhar a todo momento para fazer. Qualquer tipo de
incerteza, mesmo jurídica, institucional, que aumente a incerteza do retorno esperado para o investimento, reduz o valor esperado, né, do retorno desse investimento e reduz o investimento por consequência. Então, a gente tem que aumentar, na prática é isso, a gente tem que viabilizar um aumento do retorno esperado para a gente conseguir que esse investimento venha. E para que isso seja sustentável, a gente tem que melhorar o conjunto de regras, né, entre outras coisas, para que fique mais atraente para esse investidor, para que ele venha e, de fato, aumente nossa capacidade instalada. E qual deve ser a prioridade para minimizar essas incertezas em relação a investimentos? Bom, aí, primeiro lugar, é a redução da incerteza fiscal, porque ela contamina todo o equilíbrio macroeconômico. Então, a gente tem aí uma estabilidade macroeconômica que não é uma condição suficiente para você ter um crescimento acelerado, mas é uma condição necessária. É necessário ter um ambiente macroeconômico estável. Para ter um ambiente macroeconômico estável, a gente precisa ter risco fiscal baixo, né? Contas públicas sustentáveis ao longo do tempo. Então, essa seria a prioridade maior, mais urgente que a gente tem. O que não significa que a gente tem que esperar resolver isso para fazer as outras coisas, tá? As outras reformas que estimulam aumento de produtividade, entrada de investimentos, especialmente em infraestrutura, também podem correr em paralelo e também são prioridades, são fundamentais e melhorariam também a parte fiscal. Note que as duas coisas vão andar juntas. Se a gente estimula os investimentos privados em infraestrutura e outros setores, a gente faz o PIB crescer mais e melhoram os indicadores fiscais. Mas para que esse investimento aconteça, a gente precisa ter uma sinalização que a parte fiscal é sustentável. Então, as duas coisas andam juntas, né? Tanto para melhor como para pior. Bom, José, obrigada por trazer a sua análise aqui para o Poder 360 Entrevista. Obrigado. Nós conversamos sobre investimentos líquidos com José Ronaldo Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. O resumo para a entrevista você encontra no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo do canal do Poder 360, é só se inscrever e ativar as notificações. Assim você será avisado sempre que um dos nossos vídeos for ao ar. Eu sou Valquíria Homero e essa foi mais uma edição do Poder 360 Entrevista. Até a próxima!